Domingo, dia 13 de agosto, estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. Hoje também celebramos o segundo domingo das vocações e é o domingo dos pais. Iniciemos a meditação da liturgia de hoje e rezando por todos os pais vivos e também por aqueles já falecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que nós vamos meditar neste domingo é de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditação do Evangelho que acabamos de ouvir. Ao caminhar sobre o mar, Jesus manifesta a presença e o domínio de Deus sobre as forças contrárias. Diante dos discípulos assustados, Jesus se apresenta com palavras familiares: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Dizendo "sou eu", Jesus revela a presença salvadora de Deus. Pedro toma a iniciativa e pede permissão para caminhar até Jesus. Permissão concedida, insuficiente, porém, para que Pedro tenha sucesso. Em vez de se concentrar no poder de Jesus, o líder dos discípulos se distrai com o vento forte e começa a afundar. No aperto, grita por socorro. Jesus estendeu a mão e o segurou. Quando Pedro e Jesus entraram na barca, figura da igreja, o vento cessa. Serenar tempestades é também obra de Deus, reconhecida pelos discípulos. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Aprendamos com Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos sobre nossos pais, que estão sempre presentes na família, e também acolha nossos pais já falecidos com a sua bênção. Abençoe nosso domingo, abençoe nossa família, o nosso encontro familiar e o descanso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.